Oi, pessoal, aqui é o professor Rafael. Eu estou gravando esse vídeo agora para explicar o conteúdo dessa semana, que é o de reações químicas. Então nós vamos trabalhar com essa ideia de explicar, vou explicar rapidinho qual é a ideia da reação química, mas voltado para as equações químicas. Então reações químicas, né? Já é um assunto que já vem sendo abordado em ciências em várias outras séries. Hoje nós vamos colocar isso dentro do conceito das equações, né? Demonstrar como as equações representam as reações químicas. E partindo dessa ideia, né, entendendo o modelo das equações, vamos trabalhar com balanceamento, né, com a distribuição organizada dos elementos nas reações químicas, né, para que a ideia da reação ocorra, para que os produtos surgidos após uma reação química realmente surjam. Então, nós vamos chamar de reação química ou de reações químicas aquelas transformações que ocorrem com materiais que são combinados. Quando diferentes substâncias se misturam, né, são unidas, elas podem reagir. Quando isso acontece, ocorre uma transformação, no caso uma transformação química, porque leva ao surgimento de novas substâncias. Então, toda vez que a gente está falando de uma reação química, é uma transformação onde ocorre o surgimento de um novo material, né? Componentes diferentes se juntam e eles dão origem a uma nova substância. É importante a gente ressaltar que os materiais não surgem ao acaso, né? Cada substância nova que aparece, ela surge da combinação de materiais pré-existentes. Então, pelo menos nas reações químicas é assim que funciona. Uma substância nova que surge a partir da interação de outras, né? E a transformação delas. Os elementos que as formam serão recombinados para formar o produto. E aí, como existe esse padrão, sempre nós teremos nas reações químicas substâncias se unindo, se misturando, nós vamos chamar essas substâncias de reagentes. E aquelas que surgem serão os produtos. Por ter essa regra, por ter sempre essa sequência de reagentes dando origem a produtos, nós podemos usar a estrutura das equações, né, como aquelas equações que aparecem na matemática, para poder explicar uma reação química. Então, para nós, o modelo de equações será super útil. Então, o que é um modelo, o que é uma equação? É uma operação matemática com um resultado definido. Então, você tem componentes interagindo, gerando algo novo. Assim como nas equações da matemática, nós vamos dividir a equação química em dois membros. O primeiro membro será o membro dos reagentes, onde é o membro onde nós vamos colocar as substâncias que vão interagir, que vão se misturar. E no segundo membro estarão os produtos. A quantidade de reagentes e produtos vai variar, as quantidades, melhor dizendo, né, vão variar entre as reações. Nesse modelo aqui, nós temos duas substâncias químicas interagindo, dando origem a uma nova. Então, são dois reagentes gerando um produto. Poderíamos ter um reagente dando origem a dois produtos? Sim, existem reações que nós chamamos de reações de degradação, onde uma substância se quebra dando origem a outras. Assim como poderíamos ter dois reagentes gerando dois produtos, vai depender muito do modelo de reação química. Aqui nós estamos usando o gás de hidrogênio e o gás de oxigênio, que são materiais gasosos, que quando se juntam dão origem à água, um material que pode ser encontrado, né, aqui no nosso planeta em três estados diferentes. Pode estar sólido, líquido ou gasoso, vai depender da temperatura. Então, voltando à ideia da equação, ela vai indicar as substâncias utilizadas e obtidas na reação química. Então, no primeiro membro, no campo dos reagentes, são as substâncias utilizadas. Então, aqui é o primeiro membro.
E as substâncias obtidas, né, aquelas que surgem após a reação, são as do segundo membro. Então, essa divisão em membros tem a ver com isso. Uma vez que a gente entende o que é a reação química, nós temos que tomar cuidado com relação ao balanceamento. O balanceamento é a organização da equação para que o resultado seja de fato verdadeiro. Né? Não, como eu disse no início, né, no slide anterior, não existe surgimento de novas substâncias, não existe surgimento de novas partículas. Nas reações químicas, o que ocorre é a reorganização das partículas. Então, quando nós montamos uma equação química, nós precisamos realizar também o balanceamento, né? A organização dessa reação química para que a quantidade de matéria existente no primeiro membro seja igual à do segundo membro. Por mais que os átomos, né, os elementos químicos estejam reorganizados, a quantidade tem que permanecer. A gente não pode alterar as substâncias, porque elas estão representando a reação que ocorreu. Então, eu não posso colocar nada novo na equação para ajustar essas quantidades. Eu não posso colocar uma substância nova e nem posso alterar uma substância que aqui exista. Então, no caso, aqui nós temos o hidrogênio, o gás hidrogênio, a molécula dele é H2, ou seja, ela é formada por 2 átomos de hidrogênio. E aqui nós temos a molécula do oxigênio, o gás oxigênio, a molécula dele é O2, ou seja, ela é formada por 2 átomos de oxigênio. E o produto dessa reação é a água. A água é uma substância química formada por átomos de hidrogênio, 2, e 1 de oxigênio. Então, a equação está montada, o que nós temos que fazer é checar o balanceamento. Uma alternativa, que é a que eu prefiro, é nós fazermos a indicação prévia da quantidade de átomos de cada elemento químico e, caso precise, fazermos os ajustes. Então, aqui nos reagentes, nós temos átomos de hidrogênio, então vou colocar o H de hidrogênio aqui, e átomos de oxigênio. Pensando em todo o reagente, nós temos 2 átomos de hidrogênio e aqui 2 átomos de oxigênio. No produto, nessa substância que é a água, nós também temos apenas átomos de hidrogênio e de oxigênio, só que as quantidades não estão ajustadas. Nós temos 2 átomos de hidrogênio aqui, mas temos apenas 1 átomo de oxigênio. Então, essa reação está desbalanceada. Para fazer o ajuste, nós temos que aumentar a quantidade de moléculas. Nós não podemos inserir átomos novos aqui. Não posso colocar mais 1 átomo de oxigênio aqui solto para poder ajustar a quantidade de oxigênio, porque aí eu estou alterando a composição química do material. O que nós temos que fazer? Nós temos que alterar o que nós chamamos de coeficientes, a quantidade de moléculas. Então, se eu tenho apenas 1 átomo de oxigênio aqui e 2 do outro lado, eu tenho que aumentar a quantidade de moléculas de água produzidas para poder igualar a quantidade de átomos de oxigênio. Então, no caso, eu acrescento o número 2 aqui como coeficiente. Esse 2 me indica que teremos 2 moléculas de água. Então, eu vou alterar a quantidade de hidrogênios e de oxigênios. Eu vou passar a ter 4 átomos de hidrogênio aqui e passar a ter 2 átomos de oxigênio. Resolvi o problema do oxigênio, só que eu criei um problema para o hidrogênio, porque agora eu aumentei a quantidade dos produtos. Então, eu preciso corrigir isso nos reagentes. Como eu tenho uma substância feita só de hidrogênio, fica fácil de ajustar. Basta que eu ponha o coeficiente 2 aqui também. 2 vezes 2 hidrogênios, eu vou ter agora 4 hidrogênios. Então, agora eu tenho a proporção exata de substâncias na equação. Minha equação está balanceada. Então, eu digo que eu preciso de 2 moléculas de gás de hidrogênio e 1 molécula de gás de oxigênio para produzir 2 moléculas de água.
Então, minha equação está balanceada no caso. Agora, um outro exemplo, uma outra situação envolvendo um balanceamento de equação com 2 reagentes e 2 produtos. Aí, nesse caso, né, como tem mais elementos químicos aqui, é importante nós seguirmos algumas dicas, né, alguns macetes para facilitar, né, o balanceamento, para ficar mais tranquilo para vocês. A primeira coisa é sempre identificar os elementos que aparecem, né, nos reagentes e nos produtos. Aqui nos reagentes nós temos o C, que é o carbono, hidrogênio e oxigênio. A primeira coisa é conferir se está certo do outro lado. Você também tem os mesmos elementos. Nós temos carbono, né, aqui no CO2, temos hidrogênio no H2O e temos oxigênio nas 2 moléculas. E não tem nada de novo. Então, a equação está montada corretamente porque tem os mesmos elementos de cada lado. Agora a gente conta quantos tem de cada lado. De carbono temos 3. De hidrogênio, aqui nós temos 8. E de oxigênio temos 2. Do lado de cá nós temos um carbono só, tem que tomar cuidado porque esse númerozinho subscrito é o índice, ele vale só para o oxigênio. Então temos um carbono, 2 hidrogênios e 2 oxigênios com mais 3 oxigênios do lado de cá. Então está tudo desalinhado. A segunda dica importante é deixarmos hidrogênio e oxigênio para o final. E inclusive seguir essa ordem, primeiro hidrogênio e depois oxigênio. Nesse caso é importante por quê? Porque o oxigênio ele aparece em 2 produtos. Então, ajustá-lo é um pouco mais complicado. Normalmente, quando a gente trabalha com os outros elementos primeiro, o simples fato de nós ajustarmos os outros já deixa o oxigênio numa condição bem mais tranquila de ajustar. Então, vamos lá. Nesse caso, nós temos 3 carbonos de um lado e 1 do outro. Então, nós temos que colocar um coeficiente aqui que leve o número de carbonos para 3. No caso, como tem só 1, só colocar 3. 3 vezes 1, 3. Agora nós temos 3 carbonos. Resolvemos os carbonos. Só que esse 3 aqui alterou a quantidade de oxigênios. Agora nós temos 3 vezes 2, que dá 6, com mais 1, 7. Vamos deixar ele por último. Agora vamos mexer com o hidrogênio. O hidrogênio tem 8 desse lado e só 2 do outro. Então nós vamos ter que aumentar a quantidade de hidrogênio nos produtos para poder chegar a 8. Se eu já tenho 2 aqui nessa molécula, que número eu posso multiplicar por 2 para chegar a 8? A resposta é 4. Então, 4 vezes 2 hidrogênios dá 8. Resolvido no caso do hidrogênio. Só que esse 4 aqui modificou a quantidade de oxigênio de novo. Agora nós temos 3 vezes 2, 6, mais 4 vezes 1, 4. Então agora nós temos 10 oxigênios. Agora o número de oxigênios no produto está mais alto do que no reagente. Então a gente tem que mudar do lado de cá. Felizmente para nós temos uma molécula feita só de oxigênio. Então a gente pode mexer nela sem alterar a quantidade de carbono ou de hidrogênio. No caso, eu tenho que chegar a 10 oxigênios no reagente e eu só tenho 2. Que número eu multiplico por 2 para chegar a 10? 5. Então, 5 vezes 2, 10. A equação está balanceada. Então, dicas, né? Revendo as dicas. Conta a quantidade de átomos de cada elemento em cada membro, né? Compara, coloca anotadinho e vai comparando e vai ajustando um por um, deixando hidrogênio e oxigênio sempre por último, porque eles normalmente aparecem em mais do que uma molécula. Era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que o vídeo tenha sido útil. Vou postar na atividade postei na atividade, na verdade, como material de consulta para vocês. Espero que vocês utilizem e assistam e que seja útil. Qualquer coisa pode me procurar, né, no campo de comentários da plataforma ou no nosso grupo do Telegram. Até mais.